Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Hoje eu venho aqui para finalizar essa série de modelagens de saias. Mas não fica triste, porque nós teremos outros vídeos aqui no canal ensinando outros tipos de saias. Futuramente nós teremos, porque eu gostei muito de fazer essa modelagem. Espero que você tenha gostado também. Aliás, se você gostou, vá lá nos comentários e deixe a sua resposta para mim, tá bom? A modelagem de hoje é uma técnica nova que eu aprendi recentemente e quis vir aqui compartilhar com você. Eu ainda não testei essa modelagem, então até tenho vontade de testar, mas eu queria saber de você. Você acha que vale a pena fazer um vídeo de costura dessa saia para ver como é que se comporta no corpo? Me deixa saber nos comentários, tá bom? Antes de ir para a modelagem dessa saia, eu gostaria que você sempre desse uma olhadinha na descrição do vídeo. Sempre tem alguma informação a mais que eu deixo lá. Se por acaso alguma coisa ficou faltando de falar no vídeo, eu coloco na descrição. Os links que eu cito aqui sempre tem na descrição. Então dá sempre uma olhadinha lá que pode te interessar. Bom, então agora vamos lá para essa modelagem. Vamos dar uma relembrada nos modelos que nós já fizemos aqui no canal. Essa foi número 1, essa número 2, essa número 3, aqui a número 4 e hoje essa aqui, número 5. Para aplicar essa técnica, você vai precisar de ter em mãos o molde da saia base. Nesse caso, você vai utilizar somente um dos lados, ou frente ou costas. Se você não tem a sua saia base, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando. É só você clicar aqui em cima para aprender a fazer. Eu escolhi utilizar o meu molde da frente, então o meu molde costas eu já posso guardar. Vou pegar essa base e copiar em outro papel, não esquecendo de passar a linha do quadril e também a marcação da pence. Eu já copiei a minha base para outro papel, então essa base eu também já posso guardar. Vou traçar uma linha do finalzinho da pence até chegar à barra. Tem duas formas de fazer isso. Você pode medir do final da pence até essa linha aqui, o valor que der você repete aqui embaixo, ou você pode encostar o esquadro na barra da saia e encostar lá no finalzinho da pence e traçar a linha. Agora eu vou medir a largura da minha cintura e a largura do quadril. Minha cintura ele está dando 25, o quadril está dando 28. Vou cortar na linha traçada até chegar ali no início da pence e depois vou retirar o miolinho da pence. O miolinho da pence eu vou descartar ele, então esse aqui eu posso jogar fora. Em outro papel eu vou pegar essa parte aqui e colar rente à beirada do papel desta forma. Esse lado de cá eu vou reservar ele por enquanto, porque agora eu vou precisar de traçar a linha do quadril. Então eu vou esticar essa linha do quadril para cá, sem tamanho definido, e para facilitar aqui para mim eu vou virar o papel. Para eu esticar a linha do quadril para lá, eu vou encostar o esquadro nessa beirada aqui, assim, e também na linha do quadril. E aí eu traço uma linha para lá. Vou esquadrar uma outra linha encostando aqui no início aqui da cintura, da mesma forma. Vou encostar o esquadro nessa linha e no início da cintura e traçar uma linha para lá. Eu acendi um pouco mais a linha do molde para você visualizar melhor, porque agora eu vou pegar aqueles valores que eu encontrei e colocar nestas linhas a partir do molde para lá.
Então aqui na linha da cintura eu encontrei 25, então do molde para lá eu vou colocar 25 e marcar. Na linha do quadril eu encontrei 28, então do molde para lá eu vou colocar os 28. Eu peguei a outra parte do molde da saia e vou encostar aqui, só para você conseguir visualizar a peça inteira e entender melhor. Essa linha aqui é o centro da saia, eu escrevi aqui centro. Essa aqui é a lateral da saia. E agora eu vou encostar esse molde nos pontos marcados na linha do quadril e na linha da cintura da seguinte forma. Vou encostar linha do quadril com linha do quadril e vou girar o molde encostando a linha da cintura nesse ponto marcado sem tirar da linha do quadril. E aí é só colar. Essa lateral aqui está curva, então eu quero ela reta. Eu vou encostar a régua nesse ponto aqui e lá no final desta forma. E aí vou traçar uma linha reta. E agora tem que retraçar a linha da cintura e a linha da barra da seguinte forma. Aqui na cintura, do início dela até o final, você vai fazer uma linha levemente curva. Aqui na barra, desse ponto até a lateral, também com uma linha levemente curva. Provavelmente vai dar um bico aqui, ó. Então você passa por cima retirando o bico. Depois de traçadas essas linhas, agora é só recortar, passando aqui, aqui e aqui. Bom, e aqui o molde já está pronto para ser utilizado. Nesse molde você vai ter frente e costa juntos. É preciso colocar todas as informações nele e colocar margem de costura. O que eu aconselho é que você deixe o molde o mais limpo possível. Aqui eu já até coloquei as informações, olha, mas eu vou retirar essa parte aqui que eu colei com fita adesiva. E essa aqui, ó. Olha a diferença, o molde fica bem mais limpo, né? Fica mais fácil de você visualizar na hora que você está cortando no tecido e não fazer confusão. Então, o nome da peça aqui é uma saia franzida. Nesse molde você vai ter frente e costas e vai cortar essa peça 2 vezes na dobra do tecido. Aqui será a dobra do tecido, ó. Então, consequentemente, aqui eu tenho centro, frente e centro costas nessa linha. E agora preciso de colocar o fio do tecido. Colocar o fio do tecido, basta encostar a régua nessa linha aqui. Eu vou virar para cá para ficar mais fácil para mim. E riscar. Eu já coloquei a margem de costura e estou utilizando um papel bem colorido para você conseguir visualizar melhor. Então aqui na cintura eu coloquei 1 centímetro de margem de costura. Na lateral eu coloquei 2 centímetros, mas não tem necessidade de ser 2, pode ser 1, por conta de aqui ter bastante tecido, você não vai correr o risco de ficar com a peça apertada. Aqui na bainha eu coloquei 2 centímetros mais 1 centímetro. Esse 1 centímetro é para dar acabamento da bainha, para você virar para dentro e dar acabamento. Aqui desse lado não leva margem de costura por conta de ser a dobra do tecido. E agora vamos à explicação do cós. Para fazer o cós, você não precisa de fazer molde, pode cortar direto no tecido desde que você entenda o que está fazendo. Você vai precisar de uma tira reta de tecido com a medida da sua cintura total e caso o seu cós tenha abotoamento, você vai acrescentar o valor de 3 passes e colocar a margem de costura.
Bom, agora digamos que você queira um cós com a largura de 3 centímetros. Você vai colocar o valor da margem de costura, colocar os 3 centímetros, dobrar esse valor e colocar a margem de costura. Eu recortei o cós para você conseguir entender melhor o que eu estou explicando aqui. Aqui eu tenho a largura da cintura, mais o valor de trespasse, mais a margem de costura dos dois lados. Aqui eu tenho a altura do meu cós, esse valor dobrado e mais a margem de costura em cima e embaixo. E aí, quando você for fazer o cós, você vai dobrar ele aqui, ó. Aqui nas laterais, a margem de costura vai fazer o acabamento da beiradinha dele, tanto de um lado quanto do outro. E aí, ele vai fazer dessa forma, ó. O trespasse vai passar um pouquinho para dentro do cós para abotoar. E essa parte aqui de baixo, onde tem a margem de costura, vai prender na saia. Caso você esteja usando zíper invisível até a beiradinha do cós, você não precisa desse trespasse aqui. Nossa, vai ser assim, ó. E aí o zíper vem até ali a beiradinha e você coloca um ganchinho por dentro para assegurar que o zíper não vai descer. Caso você esteja com pouco tecido e precise cortar 2 tiras de tecido ao invés de uma inteira, assim, com essa largura aqui. Aí nesse caso você vai colocar margem de costura, tanto nesse pedaço quanto nesse, aqui no meio, ó. Se você fizer como eu expliquei aqui no começo, sem emenda aqui no meio, você vai cortar o cós uma vez no tecido e uma vez na entretela. Caso ele tenha emenda no meio, você vai precisar de cortar ele 2 vezes no tecido e uma vez na entretela. Dadas essas explicações, a aula de hoje está terminada. E aí, você gostou dessa série? Quer ver outras séries aqui no canal? Me deixa saber lá nos comentários, tá bom? Vou deixar para você meditar hoje Marcos capítulo 12, versículos 43 e 44, que diz assim: E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Bom, essa história aqui, Jesus está sentado de frente para o gasofilácio. O gasofilácio é um utensílio onde as pessoas depositam ali os dízimos e as ofertas. Vinham os ricos e depositavam grandes quantias. Porém, veio uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas. E Jesus, observando aquilo, ele chama os seus discípulos e fala: Olha, essa mulher fez a maior oferta, maior do que todos os outros, porque ela depositou todo o seu sustento, tudo que ela tinha. Bom, o que Jesus quer nos dizer aqui é que a gente não deve dar somente o que sobra para Deus. Aí não está se referindo somente a dízimos e ofertas, né? Mas está se referindo ao seu tempo. Qual o tempo que você dá para o Senhor? Você dá aquilo que sobra? Como que você oferta a sua vida para Deus? É o que sobra? Toda a sua dedicação de tudo que você vai fazer é o que sobra que você oferta a Deus? Então aqui é essa lição que Jesus quer passar. A gente tem que oferecer para Ele o melhor. Tudo que nós temos deve ser oferecido para Ele, não somente aquilo que sobra. Então pense nisso, porque Jesus está te observando. Bom, e assim a gente finaliza essa série e espero que você tenha gostado, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, tchau!